Boa noite. Iniciando aqui, então. Vou esperar o pessoal chegar. Mais uma live aí da série Livros que Marcam. Vou esperar o pessoal chegar. Boa noite. Del Decorações, tudo bem? Dá um oizinho aí. Vamos aguardar aqui o pessoal chegar. Nadine. Tudo bem, pessoal? Queria inicialmente aqui, então, já ir dando as boas-vindas para vocês que estão chegando aqui no meu perfil. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito bacana aqui com um convidado super especial para falar de um tema super relevante, que é sobre semiótica. É muito bacana poder falar um pouquinho sobre as marcas, né? Sobre o processo da construção de marcas pessoais e profissionais. Então, desde já eu quero agradecer a presença de vocês, que já estão aqui, né? E gostaria de me apresentar, não sei se todo mundo aqui já me conhece, talvez a audiência do Rafael, que é o meu convidado, ainda não me conheça. Meu nome é Fabi Marins, eu sou publicitária, sou aqui do Rio Grande do Sul, sou gaúcha e também faço parte como coautora desse maravilhoso livro que fala sobre personal branding. Estamos no volume 2, já temos 49 especialistas nesse segundo volume, na segunda edição. Com certeza já é um sucesso garantido. E vou ficar muito feliz em poder compartilhar um pouco aqui do nosso conhecimento, de trazer todo o know-how desse nosso entrevistado, que é o Rafael. Vocês vão conhecer, ele é uma pessoa assim fantástica, expert no assunto que fala. Desde já quero também convidar vocês para que vocês conheçam o @Livros que Marcam, que é o perfil, né, do nosso livro, do nosso projeto. Lá no link da bio do perfil Livros que Marcam, você vai encontrar então uma lista VIP para você já entrar na lista de espera deste livro maravilhoso. Fique tranquilo que você não vai ficar recebendo mensagens, spams, é só para você realmente garantir com exclusividade todos os benefícios que a editora vai dar para as pessoas que forem aí os primeiros a garantirem os seus exemplares. Gostaria também de pedir, se você conhece pessoas que precisem desenvolver a sua marca pessoal, sua marca profissional, já compartilhe essa live para essas pessoas, para que elas possam ficar por dentro desse tema super atual, que é a construção das marcas nos negócios. Então, mais pessoas foram entrando, quero me apresentar novamente, meu nome é Fabi Marins, sou publicitária, trabalho já há 28 anos na área de comunicação, tenho uma agência aqui na minha cidade, no estado, e hoje também trabalho como gestora de mídias sociais. Queria ver se o Rafael já está por aí, Rafael. Quero ver se você manda o convite aí para entrar aqui na nossa live, nosso convidado especial aí da noite. O Rafael, que é consultor de branding e de design estratégico, professor do MBA em Branding pela ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Aqui, ó, o Rafael tá solicitando para entrar. Aqui, ó, vamos lá. Professor da pós-graduação em gestão do design do Mackenzie e Wine Content. Então, um convidado de peso aí na nossa live de hoje. Olá, Rafael, tudo bem? Olá, Fabi, tudo bem? Me escuta Seja bem? bem-vindo. Tudo bem? Seja bem-vindo aí à nossa live do projeto Livros que Marcam. Estou muito feliz em poder compartilhar aqui com vocês um pouco, com você, né? Um pouco desse projeto maravilhoso que a gente está startando aí. Acredito que o livro Encontre Sua Marca já é um dos best-sellers aí mundiais, líder, né, na questão do mercado de personal branding. E muito bacana poder estar com você aqui essa noite para poder compartilhar então um pouquinho do teu conhecimento e trocar aqui as nossas audiências para que a gente possa ter um bate-papo hoje bem tranquilo, bem leve, sobre um assunto, né, Rafael, que muitas pessoas acham que é um bicho de sete cabeças, chamado semiótica, mas que com certeza o Rafael vai trazer aí bons esclarecimentos. Preparei aqui uma listinha de perguntas, Rafael, para te fazer com base no teu capítulo, mas desde já gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho então sobre a tua formação, a tua expertise em branding
e em semiótica. Vamos lá com a palavra, então, Rafael. Maravilha, Fabi. Muito obrigado pelas primeiras palavras, né? Antes de me apresentar, eu queria só agradecer, né, fazer dois agradecimentos aqui. Um, a Cristina Gontijo, que também é uma autora do nosso livro, né, que foi quem me fez o convite inicial para participar. A Dani Bacelar, né, que encabeça o projeto e que aceitou e que também reforçou o convite, a gente está junto. E a você, por essa oportunidade de trocar ideias sobre um tema que eu sou completamente apaixonado, que é branding e semiótica, né? São, na verdade, dois temas. Então vamos lá, eu vou responder sua pergunta, né? Sua primeira pergunta. Bom, eu sou designer de formação, comecei lá em 99, no século passado, né? Como eu. E estamos juntos. Tamo junto. De lá para cá eu me envolvi muito com projetos em agências, em empresas, no campo do design e do branding. Se passaram um pouco mais de 20 anos, né? Nos últimos 12, nos últimos 10 anos eu ingressei na área acadêmica também. Fiz especializações na área de educação, na área de branding, mestrado na área de educação, na área de arte também. E hoje eu sou consultor, né? E também professor. E também escrevo sobre vinhos, que é uma paixão que eu tenho há bastante tempo, né? E produzo conteúdo para vinhos, enfim, que também me interessa como uma ponte, como um hub para diversas culturas, lugares, tempos diferentes, Bacana. né? Legal. Então, por aí, Fabinho. Ah, bacana. Então, ó, pessoal, vocês estão vendo aí que o Rafael tem um know-how aí. Sabe que tu falou do século passado, né? Eu me formei em 99 também, Rafael. Entrei na turma de 96 aqui na minha cidade. A gente foi a primeira turma da publicidade. Então, fomos, assim, um pouco cobaias, assim, na época. Sei. Mas é uma trajetória que a gente vem acompanhando as empresas desde do offline para o online. Então, É, é uma tá. trajetória muito interessante que vem se construindo e o que tu via na semiótica, acredito lá na tua área acadêmica, hoje é totalmente diferente, né? Porque os pontos de impacto da marca, elas mudaram bastante, né? Nesse decorrer desses 20 anos aí. E eu queria inicialmente já pedir para te comentar, então eu preparei aqui, quais são os equívocos mais comuns na aplicação, né, da semiótica à construção de marcas. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, para que o pessoal entendesse. De repente, se quiser começar falando o que é semiótica, né, também é importante, porque algumas pessoas chegaram aqui de repente não sabem sobre o que a gente está falando. Então é interessante a gente situar aí o pessoal, né? É. Bom, Fabi, vamos lá então para a questão da semiótica, né? É um tema bastante amplo, é um tema duro, né? As pessoas, enfim, quando eu comecei a estudar que tinha aula de semiótica, eu, né, puxa, semiótica, o que é isso, né? As aulas começaram e parecia, o medo que eu tinha se tornou um medo ainda pior, porque era muito difícil de compreender, né, os termos, enfim, os conceitos da semiótica, era tudo muito complexo. Mas a semiótica é uma ciência que estuda o signo, né? E o signo é esse elemento, é um elemento que representa na cultura alguma coisa para alguém, né? É uma coisa, é um objeto, é um som, é uma cor, é uma forma, é um cheiro, é um gosto. Tudo isso é um signo, né? Cada uma dessas coisas é um signo que representa, que faz um link representacional para uma pessoa, de acordo com a sua, com o seu tempo de vida, com a sua experiência, com o seu repertório de cultura, né? Então, dependendo dessas qualificações, né, dessas características, esse signo ganha mais ou menos representações, né, significados, né? Então, é um elemento de, sobretudo, de comunicação dentro da sociedade. Eu estava até dando uma olhada com relação à questão do tema, ele abrange muito mais que os aspectos visuais, comunicação É, verbal e não verbal, é um tema bem abrangente, né? Até eu dei uma olhadinha que várias áreas acabaram, tipo assim, estudando o tema, porque ele abrange várias questões, até a parte da psicologia, da sociologia, né, Rafael? é verdade, Fabi. Excelente o ponto que você trouxe, porque essa transição, né, quando eu estudei semiótica lá atrás, era realmente muito focado, basicamente 99% do curso tratava dos elementos visuais, né, das formas visuais, dos objetos visuais, né, das cores, das formas, etc. De lá para cá, o maior ganho disso, com relação à semiótica na aplicação no branding, por exemplo, tanto se for uma marca pessoal, para uma empresa, enfim, global, é esse aporte mais complexo de entender que as marcas, por exemplo, têm cheiro. Cada marca tem um cheiro, cada marca tem um gosto, cada marca tem uma textura, né? Quando você pensa na marca, é,
sei lá, a marca Motorola, por exemplo, que cheiro vem à sua cabeça? Porque essa marca tem, né? Você constrói uma percepção sensorial também a partir disso, né? O mundo do vinho, como eu te falei, o mundo da gastronomia é muito rico nesse sentido, né? Quando a gente vai degustar um vinho, a gente traz os elementos, né? Cheiro de floresta, né? Aromas de suor, né? Então, para um vinho, que é uma bebida que teoricamente não deveria ter aroma de suor, né? Mas é um signo, uma representação que vai indicar, dar qualificações, ou criar uma identidade, colocar dentro de um grupo, né? Aquela marca, aquele elemento, a partir de um E cheiro, por exemplo. como é importante, né, Rafael, quando a marca consegue associar elementos assim, né, na percepção, ela tem assim ela é muito mais forte, né, com relação ao conceito que ela cria, porque hoje a gente fala muito também sobre a alma da marca, sobre a É, estratégia, as expressões, então assim, é toda uma construção que ela é muito significativa. E aí, já aproveitando esse gancho que tu colocou aqui, eu tinha preparado uma questão falando sobre qual o papel, então, do repertório cultural do indivíduo na análise semiótica. Acho que isso vem de encontro com o que a gente está conversando, né? É. Essa é uma grande luta minha pessoal como professor, né, de estimular que quem queira trabalhar com semiótica no branding, ou no branding de forma geral, procure relações interdisciplinares com os conceitos, né, que vai ler filosofia, que vai encontrar na sociologia caminhos, que procure né, outros caminhos também na literatura, por que não, né, que possam trazer é, é, repertório para que a gente possa construir um léxico mais amplo com relação ao campo da semiótica, ao campo do design, ao campo do brand, né, ao campo das formas. Então, eu acho que é super importante que essa semana passada eu acabei de entregar um projeto, né, uma etapa de um projeto de branding que eu estou fazendo aqui em São Paulo, e uma dos caminhos para o propósito da marca eu encontrei no conceito de vontade de potência do Nietzsche. Então, lendo a partir de uma referência, né, externa do campo, a gente encontra, constrói os links e a partir daí o projeto caminhou para a construção desse brand content, desse conteúdo da marca, propósito, ambições, valores, etc. Agora está chegando as partes das diretrizes visuais e verbais. Então, mas um input lá atrás de um campo, de uma informação, né, de um insight fora do campo. Então, acho que essa navegação para além do campo ela é muito relevante, Fabi, ela é necessária, né, eu diria imprescindível para a gente dialogar na contemporaneidade com esses temas, né, da semiótica e do branding. Ah, com certeza. Eu também, analisando ali a questão do teu artigo, né, no livro, eu cheguei a Uhum. um ponto que eu gostaria que tu colocasse aqui para a gente também um exemplo da semiótica aplicada a uma análise entre elementos diacrônicos. Queria entender o que é Legal. isso, né? E aí tu coloca também elementos sincrônicos. Eu queria que tu nos explicasse e apontasse de forma resumida três benefícios desta análise, que eu acho que para o pessoal compreender um pouquinho aí mais profundamente esse aspecto. Certo. Vamos lá. Vou dar exemplos, né, para ficar mais fácil. Mais Eu tô falando, prático, né? mais prático. Eu estou falando muito rápido, Para mim tá bacana. Não sei tá o pessoal bacana. aí, mas acho que tá É, legal. pessoal, dá um toque, porque eu vou acelerando aqui, eu fico empolgado Não, não, e acho vai. que tá Legal. bacana. Para mim tá. Eu também sou um pouco rápida para falar. Legal. Bom, vou trazer exemplos. Tem um exemplo bem interessante que eu gosto muito, que inclusive é parte do artigo, né? Não todo, mas é uma parte, que é uma análise diacrônica que eu fiz até no mestrado, de marcas olímpicas, né? Uhum, Então, o que é uma análise diacrônica? É uma análise de elementos fora do tempo. uhum. Então, sincrônica, porque isso é sincronia, nem sincronia, está no mesmo tempo. Diacrônica em tempos diferentes. Então, eu analisei as marcas olímpicas Rio 2016, Munique 1972 e Barcelona 1992. Então, são marcas com um intervalo de quase 20 anos, né? Então, em tempos diferentes, onde mais do que o tempo diferente, os lugares são diferentes e o contexto cultural também totalmente diferente. Então, eu trouxe todos esses elementos diversos e fiz uma análise diacrônica a partir da semiótica da cultura. Então, a semiótica da cultura, que é uma outra linha semiótica, né? Dentro da semiótica, que ela também se divide em algumas linhas, eu construí uma análise, foi possível construir essa análise, né, diacrônica. Resultado que eu consegui fazer com isso, consegui colocar um óculos que fosse comum para analisar os três tempos diferentes. Ah, Porque, por bacana. exemplo, lá em 72, até em 92, Fabi,
nos cursos de design, para os profissionais de design, por exemplo, o uso de degradê numa marca era algo proibido. Não pode usar, não pode usar. Aí vem Rio 2016 e usa degradê e usa uma figura tridimensional. Então rompe com os dogmas, né, Com da certeza. construção do design. Então, como é que eu posso avaliar isso, né? Olhando de trás para frente e de hoje para antes. Então, a semiótica da cultura fornece subsídios que a gente consegue analisar como se colocasse para cada análise o óculos do seu tempo, né? Ah, Olhando bacana. a questão do tempo e do lugar como primícia. E foi bem esclarecedor aí, porque a gente olha tantas expressões, tantos termos, que às vezes até a pessoa um pouco leiga fica um pouco perdida, né, Rafael? É Mas é verdade. bacana tu trazer, exemplificar o conceito, ele traz assim uma. Porque a gente vê muita teoria, né? Escuta É, vídeos, palestras, e aí tu fica muito no âmbito da. é, enfim, como é que eu vou te explicar assim, só da literatura mesmo. E aí, quando tu traz essa questão mais exemplificada, eu acho que o pessoal uhum, consegue entender bem melhor, né? E aí, é. nesse quesito, eu queria que tu me falasse um pouquinho. A gente pode aplicar a semiótica também na gestão das marcas? Como que tu coloca esse aspecto, assim, como que funciona isso? Pode. Fabrício, deixa eu encerrar o outro. Exemplo de sincrônica, então, Ah, sim, sim. só para fechar, Tá, por exemplo, marcas no mesmo tempo, né? Então, a gente vai fazer uma análise agora, por exemplo, se fôssemos fazer uma análise da marca Instagram, TikTok, Facebook. A gente vai pegar essas entendi. marcas, analisar seus elementos, né? As expressões visuais, verbais, etc., e fazer uma análise. Então, dentro do mesmo tempo, essas marcas estão, enquanto as outras, diacrônica, tempos diferentes, sincrônica ao mesmo tempo. Ah, Muito bem, bacana. Bem, bem. Desculpa, acabei te cortando. imagina, Mas imagina. eu achei bem interessante, assim, agora ficou bem claro, assim, esse conceito, trazendo para essa linha de tempo, eu acho que ele acaba sendo bem explicadinho, né, Rafael? Tu quer que eu Uhum. repita aqui a pergunta Você ou... perguntou se como que aplica, se dá para aplicar a semiótica também na Isso, gestão, né? Então, isso, na Fabi, gestão das marcas. eu estou construindo meu projeto para o doutorado agora. Ele vai dialogar com isso, né? Ele trazer a semiótica para um centro de discussão. A semiótica ela acabou sendo quase uma propriedade dos alunos de comunicação e de design, né? Outras áreas não navegam pela semiótica, né? Outras áreas, as ciências biológicas, as ciências exatas, né? Não tem dentro do campo de estudo, né, a questão da semiótica. Eu acho a semiótica vou chamar de disciplina, mas eu não acho que essa palavra não é adequada, mas a semiótica é um conteúdo, na minha opinião, da vida. É um conteúdo que abre horizontes, que nos dá potência para ler o mundo com mais complexidade, né, com mais refinamento, para ler uma matéria num jornal, para ler um título de uma revista, de um anúncio, enfim, para perceber o mundo, literalmente, né, com nossos sentidos, para além do campo visual, sobretudo o auditivo. Então, por isso, Fabio, eu acho que sim, que dá para aplicar, né? A semiótica, ela pode, como que a gente consegue aplicar a semiótica na gestão? A semiótica, ela pode fornecer os indicadores para análise das marcas, seja marca pessoal, seja uma marca global, seja Coca-Cola, seja a marca Fabio Marins. A gente consegue uma semiótica, sobretudo a semiótica da cultura, que eu estou mais, né, entrando mais a fundo para essa abordagem, de encontrar elementos que possam fornecer indicadores, né? Um deles, que eu não vou longe, porque fica muito técnico, mas eu vou citar o nome, chama estruturas modelizantes. Então a gente consegue construir, por exemplo, analisar as concorrentes de uma marca dentro de um segmento específico e na análise desse conjunto a gente consegue definir quais são as estruturas modelizantes, como se fosse um checklist. Quais as cores predominantes desse segmento, quais as texturas, né, o tipo de linguagem verbal desse segmento. E a gente pode optar com a nossa marca se a gente quer fazer parte desse segmento, dessas estruturas modelizantes, ou se a gente quer romper e fazer um caminho diferente, uma provocação maior, buscar um posicionamento diferente desse campo, né? Então, essas estruturas, por meio da semiótica da cultura, são indicadores que vão nos indicar para onde ir. E depois de ter ido para algum lugar, né, continuam fornecendo, sendo indicadores para a gente continuar avaliando se a nossa linguagem continua, né, totalmente fora, como era a nossa intenção, ou totalmente dentro, como também poderia ser outra intenção. Então, a semiótica, sim, é muito importante, é necessária e pode fornecer indicadores para a gestão da marca, sim.
Ah, bacana. Aproveitando para fazer uma observação aqui, tu colocaste antes ali que antigamente o designer acabava vendo a marca muito mais pela simbologia, né? Hoje as marcas têm o manifesto da marca, tem toda uma questão, né, que traz essa personificação, né, a voz da marca, a alma da marca. Então, se tu quiser falar um É, pouquinho sobre isso também, sei que foge um pouquinho do nosso tema, mas eu acho que é um assunto bem interessante, Rafael, porque a marca não é mais vista só apenas como o símbolo, né? Ela tem que transmitir alguma coisa, uma sensação, um sentimento. Eu acho que também está relacionado com toda essa questão da semiótica, né? tem toda a razão, Fabi. Lá atrás, né, com pós-revolução industrial, né, nascem as marcas com o objetivo de nomear os produtos, né? E muitas vezes com o nome do fundador da empresa, da fábrica, do produto X, Gillette, Ford, o nome de pessoas, né, dos fundadores das empresas. Depois a marca passa ali nos anos no pós-guerra, né, dos anos 50, 60, 70, muito sobre o aspecto visual. Então a marca era o logotipo, né, a marca era o desenho gráfico, e só isso. A partir dos 80, com o conceito de brand equity do David Acker, com outros conceitos, a partir dos anos, na verdade, no final dos anos 60, 68, precisamente, com Paris, com Berlim, com Londres, com a Revolução Cultural, né, a gente passa a perceber que o sabonete não é só para limpar, né? O sabonete tem um cheirinho, né? O sabonete tem uma outra, e outros atributos dessa marca que nos fazem escolher por ele. Então a marca começa a ganhar esses aspectos a partir de 68 como data, mas eu diria anos 80 como com essa percepção mais da experiência. A experiência se torna quase primordial na relação que a gente tem com as marcas, né? 90 o branding entra com tudo aqui no Brasil, né, no final dos anos 90, com o processo, com o método de gestão mesmo das marcas, né? E hoje é isso que você disse, né? A marca é um propósito, a marca tem um manifesto, a marca diz, a marca se posiciona, a marca se coloca, né? Por exemplo, todo mundo que está assistindo a gente aqui, pelo menos do Brasil, já viu um comercial do Itaú na televisão, né? E muito antes de aparecer o símbolo do Itaú, a gente reconhece que é Itaú, né? Porque tem um tom de voz muito proprietário, isso foi construído por muito tempo. A linguagem fotográfica, aparece algum elemento visual na cor laranja, né? O sol, a luz, é uma luz alaranjada também na imagem. Isso é tudo muito sutil, isso é pura semiótica na construção, né? Então, o ideal é a gente tampa a marca, o símbolo gráfico, a gente reconhece a marca, quem está falando. Então, esse é o objetivo, né, de um bom trabalho de branding no sentido com relação à questão da linguagem. Tanto a marca, quem está falando, e as pessoas conseguem reconhecer pela soma desses elementos visuais, verbais, né, pelo cheiro. A gente reconhece no prato de alimentação caminhando onde está o McDonald's de olhos vendados. Aquele cheiro não é cheiro de nenhum lanche, é um cheiro da marca, como é o do carro novo, como é uma loja de lingerie aqui em São Paulo chamada Laundry, do Shopping Vila Olímpia, que você passa no andar de baixo, você sabe que a loja está ali em cima por causa do cheiro, né? Então, e uma loja de lingerie, o odor da loja Vila Romana, o som da loja, né, a trilha sonora, não é o gosto do gerente. O gerente está de bom humor, então ele botou uma música mais, um rock. Amanhã ele está mais chateado, ele está botando um MPB meio para baixo. Assim, não, é o som da marca, né? Então, são todos esses elementos que a gente consegue construir muito além daquele símbolo gráfico, né? Que o designer passava sozinho, horas desenhando. Hoje nem se constrói sozinho. E muitas marcas hoje nem começam pelo desenho, Ah, com certeza. Ele é o final, né? Ele tem que né? representar toda uma estrutura anterior, né, que a gente vem conversando aqui. E É, aí a gente falou um pouquinho, e até se tu quiser dar uma aprofundada melhor, que eu achei interessante, até tinha colocado aqui para a gente conversar, a tua percepção da relação entre a semiótica e a cultura. Né? Então, assim, isso é um aspecto, acho que bem interessante a gente abordar e daqui a pouco até complementar alguma questão que a gente já colocou aqui durante o nosso bate-papo. legal, Fabi. Tem tudo a ver com o repertório, né? O link de uma coisa com a outra é o repertório. O resultado do trabalho da semiótica é esse objeto, né? Um cheiro, uma cor, etc., que vai representar alguma coisa para alguém. No caso, vai comunicar uma marca. Antes disso, esse é o fim, né? Esse é o resultado. Antes disso, tem uma parte que é o repertório cultural, né? Que é a percepção do tempo e do lugar onde estamos. Quanto maior o repertório, mais amplo o repertório cultural,
de quem fala e de quem recebe, melhora a construção de um link. É muito importante para quem fala, né, para quem constrói um signo, seja de qual for, de que o seu público vai compreender esse signo. Então, a gente tem as nossas divisões na semiótica persiana, primeira idade, segunda idade, terceira idade, que é do mais simples, do ícone, passando por um meio do caminho, que é o índice, até o final, que é o símbolo. Né? Então, o símbolo é um entendimento coletivo, uma percepção coletiva. Por exemplo, quando a gente vai a um toalete, num shopping center, tem um bonequinho, né, indicando ali, a princípio, masculino ou feminino. E aquilo a gente não precisa pensar, né? É automático. Aquilo, um motorista de trânsito, um motorista de caminhão, por exemplo, os sinais de trânsito não precisa pensar sobre. Então, esse signo é um ícone dentro dessa perspectiva, que exige, que não exige reflexão sobre o assunto. Né? Já no último nível, quer dizer, terceira idade, o nível do símbolo, é uma percepção coletiva e que muda de acordo com o tempo. Por isso é importante perceber o tempo. Né? Por exemplo, qualquer pessoa, né, eu, você aqui, qualquer pessoa que esteja nos vendo e a gente tiver que dar um significado, o que significa um símbolo de um coração pintado de rosa ou de vermelho? Muita gente vai falar amor, 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 apaixonado, enfim, carinho, dentro desse grupo, né? Porque é algo coletivo que a gente converge coletivamente. Mas se a gente volta um pouco e mostra para nossa avó o símbolo da Nike, né? O que é? Né? Porque muda o tempo, muda a percepção, né? Então, é importante que a gente que constrói ou pretende provocar uma intenção na comunicação conheça muito bem quais são esses elementos para que a gente possa conversar diretamente, ou conversar mais assertivamente com as pessoas, construindo símbolos que possam ser inteligíveis para o outro, né? O símbolo do power, por exemplo, também é algo que nem minha mãe sabe o que significa, né? Que é o pontinho com o círculo, semicírculo embaixo. Por outro lado, elas também, esse outro tempo, tem elementos visuais que eu também desconheço, né? E que para esse grupo de pessoas também é automático. Então, por isso é importante, porque em muitos casos a gente vai analisar, a gente vai encontrar esses elementos na cultura. Como eu te falei, na análise da marca olímpica de 72, que foi feita em 66. Né? Então, como aquele ainda conversa com a gente? E o que não conversa, como eu consigo colocar um óculos por meio do meu repertório cultural e conseguir analisar aquele elemento? Então, se eu vou conseguir analisar aquele elemento, né, tirando essa miopia de falta de acesso à cultura. Então, vou mergulhar, Sim. vou procurar entender o que para aquela época significava aquilo para poder ler de uma forma mais adequada, né? Ah, bacana. Tu sabe que no meu capítulo eu abordo sobre a questão da criatividade, né? Ele fala sobre criatividade nasce na jornada. E eu trago muito essa Legal. questão de que eu acho que a criatividade ela não é um talento só que nasce, a pessoa ou nasce criativa ou não nasce criativa. Claro que tem algumas pessoas que têm uma propensão maior, até pelo ambiente que vivem, né? Pelas relações desde pequeno, mas para mim a criatividade ela é muito mais um treino, sabe? Ela vem dessa questão do teu repertório, vem dos teus conhecimentos, de tudo que tu lê, de tudo que tu consome em termos de informação, e ela acaba sendo materializada. Então eu tenho uma bandeira que eu trago assim que a criatividade ela é 10% inspiração e 90% ação. Tem que botar a mão na massa. Tem que pesquisar, tem que criar, tem que fazer. E eu acho que a semiótica também vem com essa questão, né? Dessa bagagem para que a gente possa ter toda essa questão dessa construção final, né, Rafael? Tá sendo super generosa, Fabi, com 10% ainda. Sabe que é um tema que eu gosto e que que eu relaciono, por exemplo, com esses estudos para avaliar se essas marcas realmente tinham alguma qualificação, passam por um crivo, etc. E eu utilizo, para essas três marcas olímpicas, eu utilizei o Mihaly, Csikszentmihalyi, o teórico da criatividade também, que tem o modelo sistêmico da criatividade, e ele tem os estágios, né? Então eu trouxe essas marcas para esse universo. E realmente não existe gênio criativo, né? Existem pessoas muito interessantes, muito sensíveis, muito, né, muito trabalhadoras, sobretudo. Né? Picasso pintava exaustivamente, né? Por isso ele é Picasso, e não um gênio criativo. Né? Leonardo da Vinci trabalhava loucamente. Né?
por isso também é outro gênio, mas não nasceu uma estrela na cabeça dele, nada disso, né? Realmente é muito trabalho, muito trabalho. É bacana. O que te motivou a estudar e a seguir estudando essa questão da semiótica associada ao branding? Queria entender assim um pouquinho esse teu aspecto assim É, pessoal associado ao profissional, Rafael. né? Lá em 2010, sabia, eu sempre fui muito inconformado, assim, nunca fui muito acomodado com o que eu sabia, o que eu tinha aprendido, sabe? Sempre alguma coisa me cutucava de, mas e se fosse de outra forma, né? É só isso, né? Em 2010, eu já foi o primeiro estalo assim que eu tive de que eu estava um pouco chateado com o brand, né? Então eu tinha 10 anos vai, de mercado de atuação e já estava chateado, porque eu assistia as palestras, via alguns cases e o caminho era o mesmo, né? As metodologias das agências eram iguais. Mudavam-se os termos, né? Das etapas, o nome das etapas, cada um criava a sua. Cada um criava o seu nome para, né, carimbar ali com um método próprio, etc. Mas em essência, eram muito parecidos. Em 2010, eu fui fazer uma pós-graduação em História. E foi muito difícil, para mim. A primeira aula, eu nunca me esqueço, foi um trauma, assim, né? Porque É mesmo? eu entrei na sala, e era uma sala, professor fantástico, né? A disciplina era movimentos sociais. E a sala estava em círculo. E o professor em uma parte do círculo. E eu achei uma cadeira vazia, sentei, tá, me apresentei, e todos os outros, eram 20 alunos contando comigo. Os 19 alunos já eram do campo da história. Então, para mim, aquilo era muito difícil, porque eles utilizavam termos, aí eu ficava numa situação muito de insegurança de comentar sem as devidas ferramentas, né? Eu vou falar tal termo, mas será que esse é o termo adequado, tal, não sei o quê. Então, aquilo me provocou muito, e eu mergulhei no curso, né? Apesar de tudo, mergulhei no curso, foi apaixonante. Eu estudava sábado o dia todo, né? A aula começava de manhã, e era muito perto da minha casa, eu ia a pé, andando. E de manhã até o final da tarde, né? A gente almoçava juntos, os alunos e tal. E eu chegava em casa e não parava de falar sobre a aula, né? Aquilo para mim foi um grande, né? E foi um estalo assim de descoberta para eu seguir a lei, né? Para eu continuar estudando e tal. E aí eu continuei estudando, continuei pesquisando, continuei lendo muito, né? Para além desse campo, para além do campo restrito da disciplina do branding, buscando, encontrei alguns profissionais, né? Aqui em São Paulo também estimulavam e caminhavam com esse propósito de ir além, né? No Rio Grande do Sul também, o GAD Design, que veio para São Paulo, é uma baita referência de consultoria, né? Enfim, e aí eu fui navegando meio que numa margem do design, né? Então, estava para conversar sobre design, sobre branding, e eu pouco usava os termos que estavam sendo usados naquele momento. Eu estava utilizando outros termos, não que eram melhores outros termos, mas é que eu estava conectando com outras, outras fontes de conhecimento também, né? Então, depois no mestrado, aí me apaixonei de vez pela interdisciplinaridade, né? Por essa costura de saberes. Isso para mim é uma paixão na vida. Por isso que o vinho, de certa forma, também é algo tão poderoso para mim, né? Porque não é sempre que a gente pode ir para o Piemonte, né? Enfim, para o Douro, lá em Portugal, para a África do Sul. Mas com vinho a gente pode, né? Na produção do conteúdo, degustando a bebida. Então, essas conexões com o diferente sempre me encantaram, né? Sempre me serviram como combustível para a vida mesmo. Então, acho que tem de ser uma questão um pouco pessoal e tem de ser uma questão de observação também, né? E hoje a semiótica, hoje não. Hoje, nos últimos 5 anos, eu me aprofundei bastante nesse tema, né? E quero seguir estudando agora daqui para frente ainda mais, com um balão de oxigênio ainda mais, ainda maior, para que permita uma profundidade ainda não visitada. Vamos ver. Bacana. E agora eternizando aí o conhecimento através dessa obra maravilhosa que estamos lançando aí no final do ano. Você que chegou aqui na live agora há pouquinho, a gente está numa série de lives do livro Encontre Sua Marca, volume 2, um projeto muito bacana de personal branding. Já estamos na segunda edição. A primeira já foi um sucesso, né, Rafael? E agora a gente Sim. está trazendo 49 especialistas. Se você não conhece ainda, entra lá, @livros que marcam, com 2 M's. A Dani Bacelar, a nossa mentora aí de todo o projeto.
E, Rafael, eu queria deixar aberto, se você quiser colocar mais alguma uma questão do que a gente conversou. As perguntas que eu tinha aqui com relação ao teu capítulo, eu já coloquei todas. Se tu quiser fazer mais alguma observação para o pessoal que está nos assistindo, fica à Tá, vou vontade. trazer dois pontinhos só. Só queria Tá, reforçar esse ponto, claro, Fabi, que essa publicação, pessoal, é o maior coletivo de autores sobre um tema específico do mundo. do mundo. Do mundo, do mundo. Não existe outra publicação específica, né, sobre branding tão ampla, né, que vai trazer tantos aspectos com relação ao branding no mundo, por tantas visões, tantas percepções diferentes, do Brasil e fora do Brasil, aqui, né? Muito rica. Dois pontos só, Fabi, só para ilustrar, para a gente, Claro, né? importante, Rafael, fica à vontade aí. Quando a marca Oi, olha só que interessante, tudo a ver com semiótica, Fabi. A marca Oi, de telefonia, né? Chamava Brasil Telecom, antes das privatizações do governo Fernando Henrique. Aqui em São Paulo era Telesp, depois virou Telefone. No Rio era Brasil Telecom. Passa-se um tempo e aparece uma marca chamada Oi. Como a gente transforma Brasil Telecom em Oi? Como a gente consegue aprovar num conselho, certamente com 99% de engenheiros de tecnologia da informação, né, que a marca que era o Brasil Telecom, ou seja, dentro da estrutura modelizante deles, do modelo que eles entendem como uma marca, um nome de uma empresa de tecnologia, que a marca vai se chamar agora, a empresa vai se chamar Oi. É uma ruptura tremenda. Para mim, é o maior case de naming da história, né? Porque tem a dificuldade, a complexidade do campo, da área da empresa, do segmento. É uma ruptura inédita. Depois apareceu a Vivo, que também é uma outra ruptura interessante, mas primeiro vem a Oi, né? Aí ela apareceu com 6 balões. O símbolo gráfico eram 6 balões amarelos. Esses balões eram diferentes, né? Tinham formas diferentes. Legal. Nos últimos 5, 6 anos, essa marca passou por um outro redesign, feito pela mesma agência que fez a primeira, que é a britânica Wolff Olins, enorme referência de branding no mundo. E essa marca nova ela tem 70 formas diferentes em degradê. Então a gente tem o Oi, que continua o mesmo, e o balãozinho, ele ganha formatos diferentes, 70. Ora, mas ficou ali um designer ou um grupo de designers desenhando 70 formas. Como é que aprovou isso, né? Se podia ser uma ou se podia ser a outra. Para chegar em 70, fizeram quantas? 70 formas? Não, ninguém desenhou. Olha que interessante. É uma marca que nasce da linguagem. Aqueles balões da marca Oi é um som desenhado pelo software. As pessoas falam Oi, um Oi mais grave, mais agudo, mais longo, mais curto. Cria uma forma gráfica num software que faz a leitura do som e transforma em imagem. E a partir dessa leitura, essas formas foram sendo criadas. Então, a marca que nasce do som, uma marca visual que nasce do som. Ninguém Nossa, que desenhou. bacana. Não tinha Né? conhecimento dessa informação, Rafael. Bem legal. Pois é, Fabi, é semiótica, né? Indo para além da questão gráfica da marca, né? Mas conseguindo fazer uma Muito interessante. convergência de linguagem, da linguagem sonora com a linguagem visual. Um outro exemplo, a marca Rio, 2016, ela nasce também do tridimensional. Para chegar à marca final, foi utilizada a massinha de modelar, porque a marca é tridimensional, a marca das Olimpíadas de 2016, né? Então, eles fizeram com massinha de modelar. Definiram que foi uma marca tridimensional, porque o Rio é uma escultura, então uma marca escultura para uma cidade escultura, e começaram a modelar o símbolo a partir de massinha de modelar, e não desenhando, somente desenhando o símbolo. Então, linguagem, novo, tátil, criando um símbolo gráfico. No final parece que é só visual, mas não é só visual. Né? Então, são Nossa, a elementos de história das marcas é convergência uma coisa muito interessante, né? muito. Só para Muito. finalizar, que eu fico com vontade de comentar mais um, Fabi. Esse Pode, ícone claro. que a gente conhece, que eu comentei no toalete, né? Esses ícones masculino e feminino, ou os ícones esportivos, eles nasceram como são hoje, muito parecidos, que estão no final, em 72, nos Jogos Olímpicos de Munique. Né? Quando o Otto Eicher, que é a minha principal referência no projeto de design, de marca, até hoje, ele faleceu nos anos 80, em 91, ele cria, dando um input para a equipe de criar aquilo utilizando palito de sorvete. Então, aqueles bonequinhos foram criados não desenhando, mas a partir de palitos de sorvete. Então, a equipe tinha aqui os palitinhos e um papel quadriculado com ângulos em 90 graus,
e ângulos em 45. Só isso. Então tinha que posicionar nesses ângulos, né? Ou no horizontal, na vertical, ou em 45 graus, utilizando um palito de sorvete, de modo que representasse todos os esportes olímpicos. E além de representar cada um, tinha que ser diferente do outro, né? Não podia ser parecido. Então, de novo, não é, né? São linguagens diferentes que foram utilizadas nesses projetos, né? Por isso também são projetos super interessantes, né? E que constroem essas convergências de linguagem, né? E tem tudo a ver com semiótica. Muitas pessoas elas acabam analisando a marca apenas pelo aspecto visual gráfico, né, Rafael? Não tem essa É, noção assim mais abrangente desse processo todo que tu colocou dessas marcas. E eu lembro que quando surgiu a Oi, eu disse, meu Deus, que coisa inteligente. Oi, uma muito coisa tão poderoso. simples, comum, assim, no sentido de que é uma palavra de senso comum total e que tinha um poder de fixação muito grande, né? As pessoas Imenso. é a Vivo também, claro que a Oi, que nem tu comentaste, né? Ela foi a pioneira, então teve aquele start É. inicial do impacto, né, na comunicação. E muito bacana esses exemplos que tu traz, assim, eu acho que acaba exemplificando de uma forma assim muito bacana tudo que a gente colocou até agora, né, da questão da deixando como eu falei para vocês, né, pessoal, trazendo aqui a questão da semiótica de uma maneira mais leve e não só tão conceitual. Então, muito legal, muito legal. Espero que o pessoal aí tenha aproveitado aí o nosso palestrante da noite, uma pessoa assim que há pouco eu conheço, né, Rafael, mas já quero de É. antemão, não sei se tu encerrou já a tua participação ou quer colocar mais algum aspecto. Não, por hora só. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser algum comentário, enfim, Alguma pergunta, né? pode O Rafael perguntar. está disponível aqui para perguntas. Não sei se você está enxergando os comentários aí, Rafael. Eu consigo enxergar daqui. Consegue? Uhum. Eu tô sem óculos, É os lentes tô de lendo, mas tá contato, eu tô de pequeno. lente de contato aqui. Hã? Tô lente de contato aqui também, porque eu uso óculos também. Tu também usa? Para mim, eu Também. tenho um pouco de dificuldade. O meu caso, não tem como usar lente, então. Uhum. Mas assim, essa live vai ficar gravada, né, no meu perfil, também no perfil do Livros que Marcam, no canal do YouTube. Então, se você quiser ter mais informações, vai lá, comenta, né? Entre em contato através do Exato. direct comigo, com o Rafael, né? A gente está sempre aberto aí para interagir, né, com a nossa audiência. Então, desde já eu quero agradecer, Rafael, a tua presença, um mega especialista, e o Rafael, que é consultor em branding e design estratégico, professor do MBA em branding pela ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, uma escola super conceituada aqui no nosso país, professor da pós-graduação em gestão do design do Mackenzie e Wine Content. Então, assim, um currículo aí que tem muito, muito conhecimento, muita bagagem para trazer para vocês. Quero desde já agradecer, então, a presença de todo mundo, convidar para que venham conhecer o perfil Livros que Marcam, fiquem antenados aí, então, na lista de espera, né, Rafael? Importante Sim. colocar novamente para reforçar. Lá no perfil do Livros que Marcam, no link da bio, tem uma lista de espera em que a gente vai ter algumas coisas exclusivas para as primeiras pessoas que reservarem o seu exemplar. Também estou muito feliz por poder ser uma coautora desse exemplar e agradeço aí, então, esse bate-papo super enriquecedor e que com certeza aí vai complementar ou até mudar a percepção de algumas pessoas que estão aqui nos assistindo. É isso. Muito obrigado também, Fabi. Muito obrigado a todos que assistiram. Obrigada, pessoal. A gente vai encerrando por aqui e ficamos à disposição de vocês, tá bom? Até mais, Rafael. Obrigada aí Até mais. pelo seu tempo e nos encontramos numa próxima live ou no evento de lançamento do nosso livro. É isso aí, Fabi. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.